Bom, essa aqui é uma atividade de redes e eu tenho o objetivo de formar aqui 3 redes, né? Essa aqui eu coloquei como a rede 10, essa aqui é a rede 20, essa aqui é a rede 30. Lembrando que essas duas redes estão conectadas nesse roteador 1 e essa terceira rede está no roteador 2. Eu iniciei fazendo essa parte da rede 10. Como ela precisa ser estático, eu coloquei o IP dessa aqui sendo 10.2 e essa daqui sendo 10.3, né? E o gateway de cada uma 10.1. Eu não precisei configurar nada no switch, porque não vai entrar mais de um tipo de rede nele, então nesse caso é apenas plug and play. Agora eu tive sim que fazer algumas alterações no roteador. E uma das primeiras coisas que eu fiz foi configurar as interfaces. Percebe que nessa primeira rede, o roteador está sendo conectado pela FA 0/0. Então aqui não vai ter, né, porque eu já saí, mas eu tive que configurar nele isso daqui, ó. Isso daqui. Eu configurei lá na interface 0/0, só que aqui não vai ser 30, né? A rede 10 e show de bolas. Quando eu faço isso, eu já consigo pingar aqui dentro da minha própria rede, né? Ó, essa aqui é a 10.2, eu vou pingar da 3 para 2. Ó, tá recebendo, certo? Show! Agora, nessa segunda parte aqui, que se encontra a minha rede 20. Eu já configurei, como você pode ver, o mesmo raciocínio para o switch e também o mesmo raciocínio para o roteador. A diferença é que nessa hora aqui eu não vou colocar 10.1, né? Eu vou colocar 20.1. Quando eu estiver configurando, agora não vai ser mais interface 0/0. Como é que eu sei a interface que eu vou colocar? É só colocar o mouse aqui em cima e você vai ver que é a 0/1. Então, você altera aqui para 0/1 e aqui para 20.1 e já está setado, você já consegue fazer a comunicação dessa rede para essa rede. Eu vou mostrar aqui, né? Eu vou chamar essa 10.3 aqui. Opa. Demorou um pouquinho, mas você percebe que chegou. Tanto que você botar de novo, já vai de imediato. Isso acontece às vezes no Cisco. Certo, aí eu também configurei essa rede 30 da mesma forma, tanto que eu nem vou precisar explicar de novo, mas eu coloquei aqui, né, a forma estática, o IP, a máscara, o gateway, só plug and play no switch e aqui na interface 0/0 eu configurei para a rede 30.1. Show! Só que eu peguei aqui um roteador 2811. Tem outros roteadores que vão ter mais portas, né? Mas como eu já tinha configurado com ele, eu precisei, e ele só tem 2 portas físicas, eu precisei de um módulo para adicionar novas portas que seriam seriais. E para isso, eu fui lá na parte física do roteador, e é muito importante que você, se você já sabe que vai usar uma porta serial, você antes de configurar tudo, você faça isso, porque a partir do momento que você desligar o seu roteador, o que é necessário para colocar um módulo, você vai perder todas as suas configurações, certo? Então, você desligaria. No caso, eu estou usando esse módulo aqui, o WIC2T, aí você arrasta para cá, depois liga o seu roteador. A partir do momento que você faz isso, vão surgir essas novas 2 portas seriais aqui, né? Essa 0/3/0 e a outra. Então, nessas portas, tanto em um como no outro, eu fiz a mesma coisa, eu conectei eles pela porta serial 0/3/0, utilizando esse cabo aqui, ó, o cabo serial DTE. Ok, aí depois de fazer isso, eu tenho que conectar as minhas 2 redes através dos roteadores. E como foi que funcionou isso? Primeiro, eu tive que configurar a minha interface nessa nova porta, né? Que é a 0/3/0. O IP da minha rede
vai ser 10.0.0.2, no caso dessas redes relacionadas aos roteadores, ó, que está aqui na imagem. E enquanto que o outro computador vai ser o 10/0/0, só que barra não, né? .0.0.3. E a gente percebe que a máscara de rede também é diferente. Certo, eu vou configurar isso nesse primeiro roteador. E no outro roteador eu também vou configurar, só que aqui em vez de ser 0.2 vai ser 0.3. Não, minto. Nesse daqui eu tenho que configurar para o 0.3 e o outro para o 0.2. Show! Depois disso, eu ainda preciso de uma etapa que é fazer o IP route. Nesse lado aqui, eu tenho as redes 10 e 20. Então, eu preciso fazer o IP route relacionado à rede 30. Então, você vai colocar o IP route, né? Nesse caso aqui, você trocaria por 30.0 e adicionaria a outra rede, né? A rede 0.1. E desse lado aqui, que você tem o 10.2 de rede aqui no roteador, você tem que colocar o IP route para receber a rede 10 e a rede 20. Claro, relacionadas ao roteador delas, que nesse caso é o 0.1. E aí, acho que é basicamente isso. Lembrando que quando eu estava configurando a interface da porta entre os roteadores, em um deles eu fiz uma configuração de clock, porque em redes seriais essa sincronização não vem de forma automática, como na internet. Então, eu coloquei essa sincronização só para não ter problemas com isso. No caso, eu fiz isso no meu roteador 1, né, que é o 0.1. Mas no outro eu não precisei configurar nada não, só botei o IP dele na porta e é isso. E pronto, finalizando isso, eu consigo comunicar todos os meus computadores em diferentes redes. No caso, eu vou pingar esse meu PC1, que é o 10.2, aqui no meu PC5, que é da rede 30.2. Vou só testar aqui. Ó, e ele recebeu. E é isso.